noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje eu recebo com muita alegria um convidado super especial, ele que é o Dr. Leonardo Henrique Bus, especialista na área, aliás, um profissional de excelência na área de audiologia. Ele é doutor nessa temática, palestrante internacional, diretor e fundador das clínicas Audiosom. Sim, é no plural, porque elas não são mais só em Santiago. Já tem clínicas espalhadas aí, inclusive fora do estado. Uma empresa que tem mais de 20 anos consolidadas no mercado. Mas hoje, nesse podcast, a gente vai falar muito mais do que trabalho, né? Ele é um estudioso, um pesquisador. Eu disse, inclusive, na abertura nos stories, que o Dr. Leonardo, para mim, democratizou a audiologia. Porque até ele começar a ver o tanto que ele escreve, o tanto que ele pesquisa sobre o tema e traz para a gente abertamente, inclusive em muitos editoriais e conteúdos que ele manda aqui para o Grupo NP, a gente conseguiu perceber a importância de ouvir bem, de usar um aparelho auditivo correto, mas nós vamos falar também da vida pessoal. Ele é pai, ele é profissional, ele foi criado ele sempre fez questão de ser por mulheres muito fortes, muito importantes na vida dele, e a gente vai para esse bate-papo agora. Seja bem-vindo, meu querido, hein? Que honra tê-lo aqui comigo. Então, boa noite aí, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente boa não sabe noite. A pessoa vai ouvir lá, né? Sim, sim. Obrigado, Sandra. Vou te dizer que o que tu me falou quando eu entrei ali é verdade. A gente tem que fazer um podcast para a gente poder se ver. Eu brinquei, eu disse, eu tenho que criar um podcast para eu ver esse meu amigo querido. Então, eu gostei muito da tua introdução. Eu acho que o fato de... A gente vai falar sobre isso depois, mas essa questão do ter sido criado por mulheres é algo muito forte em mim. E eu sei que é muito forte em ti também. Sim, verdade. Né? Dá para ver isso. A gente reconhece um ao outro nesse aspecto. E que bom a gente ver uma introdução que a gente se recapitula, né? Toda a nossa história de vida. É importante. Ontem, quando eu li o nosso cronograma, eu fiquei feliz de ver as pautas principais, porque tinha exatamente o que era principal. A gente sempre, né, tu já foi entrevistado por mim, a gente em outras ocasiões, via rádio, jornal, enfim, e a gente sempre foca muito no sistema auditivo em si, né? E eu disse, nesse podcast, nesse episódio, Estação Verdade, eu quero conhecer mais um pouco da pessoa, né? Tu tem aí uma bagagem profissional gigante, a gente sabe, um estudioso, pesquisador, mas o que motiva o Leonardo todos os dias nessa missão pela audiologia? Eu já fiz essa pergunta para minha analista. Mentira. Já fui atrás disso também, de me entender, né, Sandra, nesse aspecto. Eu acho que eu me achei muito cedo dentro do que eu queria. Porque com 11 anos eu dizia que eu ia ser audiologista. E as pessoas diziam assim, mas o que é isso? Eu dizia, é doutor de ouvido, mas não é médico. Porque eu queria ser de ouvido, né? E eu queria ter doutorado também, que era uma coisa muito importante, desde os 11 anos, mesmo sem eu ter a menor ideia do que era um doutorado. Eu não sabia que para ser doutor, com doutorado, você ia ter que fazer uma graduação, depois você ia ter que fazer uma especialização, depois você ia ter que fazer um mestrado. Estudar muito, né? Ter que fazer um doutorado, e que o doutorado é um tema inédito. Nada disso eu tinha essa ideia. Eu sabia que eu queria aquilo, porque na minha família tinha... eu ia te perguntar justamente Na minha família tinha uma tia minha, que era doutora, audiologista. E aí eu dizia... mas então tu tinha um espelho. Tinha um espelho. Tinha esse espelho. Foi um caminho que eu dizia assim, esse caminho é que o que eu quero. Então, com 11 anos isso aconteceu. E aí, desde os 11... Foi focando. Eu tenho como uma das minhas maiores qualidades pessoais, como tu tá me falando que é um pouco pessoal hoje, eu sou um ser humano focado. E aí eu foquei que era aquilo. Eu até vou acrescentar focado e obstinado. É isso. Porque quando tu quer algo, tu vai, né? Até hoje não teve o que não conseguisse. Sim, tu vai. Porque o foco e a obstinação fazem o global acontecer, né? Eu pude presenciar também um atendimento teu. Tu atendendo um paciente. Eu percebi, eu lá aguardando, olhando aquele cenário do jeito que tu fala com o teu paciente, muito acolhedor.
E tu estudou para isso, porque realmente os teus pacientes muitas vezes chegam com queixa de, né, de não ouvir, tu tem que saber falar com calma com essas pessoas. Mas da onde vem todo aquele acolhimento que eu pude presenciar? Olha, Sandra, vamos lá. O primeiro porque realmente, mesmo eu sendo focado e obstinado, eu fui pro meu dom. Eu fui ser o que eu vim para ser. O meu dom era ser audiologista. E a gente sabe que nós todos nascemos com um, só que às vezes a gente não encontra, né? Não desperta. Não, às vezes não deu. Às vezes aquele garçom, ele era para ser nadador, mas ele não deu, na vida dele não deu certo, ele ser nadador. Mas eu consegui que o meu dom fosse a minha profissão, né? Então eu acho que o meu acolhimento e a minha paixão pelo meu dom faz eu ser uma pessoa acolhedora, além de eu ter sido criado por uma idosa. Como eu fui criado por uma pessoa idosa, eu acho que esse ponto faz com que eu sempre tive muito apreço e apego pelo envelhecer. Porque como eu fui criado desde sempre por alguém idoso, não só, né, mas tinha essa idosa. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando eu tinha 8 anos, a minha avó tinha 50 e poucos anos, eu pensava, daqui a 5 anos ela vai morrer. Por quê? Porque com 60 morria. Sim. Né? Ela foi até os 80, então assim, só que a morte era próxima. Tu sempre, já que tu puxou o assunto da tua avó, tu sempre fez questão, né, de estar próximo, tu conviveu demais com ela, cuidou quando preciso, sempre falou abertamente das mulheres da tua vida, né, da tua mãe, da tua avó, e essa tia agora, né, que foi a tua inspiração na audiologia, e foi bastante difícil para ti a perda da avó, né? É o dia mais difícil da minha vida. 29 de janeiro de 2023. Existe... A gente, depois de um tempo, depois que passa um pouco as fases do luto, eu ainda estou, né? Faz 2 anos e meio, eu ainda estou. Mas existe o Leonardo antes do dia 29 de janeiro de 2023 e existe o Leonardo depois do 29. Qual a diferença dos Leonardos? Eu vou te dizer que eu acho que a minha felicidade nunca mais vai ser 100%. Ela vai chegar aos 70%. Tu acha que ficou um pouco mais introspectivo com a perda dela? Talvez não seja introspectiva a palavra, mas ficou mais aflorada a dor. A dor não foi embora. Sim. As pessoas... Eu gosto muito do Carpinejar nisso, porque ele fala muito sobre o luto, e eu tenho os livros dele, e as pessoas meio designaram o luto. É 6 meses de luto, depois de 6 meses, vida que segue. E o luto, ele é muito subjetivo. Sim, é o luto muito individual. Cada ser humano... Sente de um jeito. Sente de um jeito num tempo. E o meu, apesar de ser tratado, porque eu trato o meu luto... Minhas filhas nasceram em 2023 também, né, Sandra? Houve uma perda muito grande, mas também uma realização. Aí as pessoas dizem assim, mas agora tu tem que estar feliz. Não é bem assim. Só que 100% Sim. não vai mais acontecer. Quais foram as maiores lições deixadas pela tua avó na tua vida? Tu lembra de algumas lições assim que formaram o homem que tu é hoje? Honestidade, primeiro. Eu brinco que a minha avó foi os meus amigos e as minhas amigas, os amigos queriam ser o Homem-Aranha, o Hulk, as meninas queriam ser a She-Ra, né? E eu queria ser a minha avó. E quando tu quer ser, eu quero ser a minha avó. Porque eu acho que a minha avó, ela era muito mais forte que todos aqueles personagens. E era a tua mãe e a tua avó que te criavam? E a minha tia Cristiane, que trabalha aqui como enfermeira. E por que essa casa com essas mulheres cuidando do Leonardo? Por que essa constituição Porque familiar? a gente mora num país que 70% dos homens vão comprar cigarro, né, Sandra? Então, o meu progenitor, como eu chamo, também foi um dia comprar cigarro. E nunca mais voltou. Né? Não morava na frente. Mas era mesmo que não existia. Né? Depois teve um... Mas tu chegou a conviver com ele? Convivi depois dos 17 anos. Sim. Né? Mas daí, depois dos 17, a gente já aprendeu a viver, né, Sandra? E te fez falta esse genitor, esse pai? Eu acredito ou elas... Sabe, Sandra, que eu acho que todo mundo... A gente gostaria de ter, né?
o pai o pai que eu tô sendo hoje, eu queria que eu tivesse tido esse pai, né? Sim. Porém, eu acho que eu sou o que eu sou por não ter tido. Também, né? Né? Tudo é um caminho, a Tudo é estrada um que se caminho. escolhe, né? Mas eu vou te dizer que como a minha avó era essa super heroína, que era a minha mãe, o meu pai, a minha avó e a minha super heroína, e a minha alma gêmea, eu acho que não fiz falta nenhuma. Tu falaste exatamente sobre isso. Tu disse que a tua avó era tua alma minha alma gêmea. gêmea, com E da certeza. onde tu tirou essa informação? É alguma coisa que tu sente ou tu foi atrás de pesquisas nessa área? Já fiz, fui pesquisa também, já tinha, mas eu e a minha avó, a gente fazia parte de um grupo dentro da nossa família, que era só eu e ela que fazia parte desse grupo. Vocês se entendiam? Só eu e ela. O grupo não dava para entrar ninguém, né? Sim. E os nossos defeitos eram muito parecidos e as nossas qualidades eram muito parecidas. E Por a isso que gente- tu diz, alma gêmea. e a minha avó, ela deixava muito claro, porque a minha avó era uma pessoa muito transparente. E eu acredito que peguei muito isso da minha avó, que se tu botasse os 6 filhos da minha avó e ela ficava comigo. Ela mandava tudo embora de casa. Era um amor por esse neto fora do comum, né? Então aí se explica essas almas que A se gente ligam. só devolveu, eu fui devolvendo, não sei se eu consegui devolver tudo que era necessário, mas eu devolvi o meu melhor e o meu máximo. E aí, eu acho que essa questão de 6 filhos, né, Sandra? Sim. Tu é mãe. Eles Então, tinham um ciúme danado. E eu adorava. O preferido. E eu adoro até hoje. Sim, tu eu sempre- adoro ser o preferido. Eu adoro. Sim, e tu quando eu não sempre- sou o preferido, Mas eu tu fico sempre feliz pelo honrou. preferido. Tu sempre honrou essa preferência, Ah, né? honrei. Fez por merecer. Não, eu só gosto de ser o preferido dos irmãos, eu gosto de ser o preferido do meu irmão Gustavo, preferido da minha irmã Bruna, porque daí eu tenho 2 irmãos, né? Sim. Aí eu sei que eu sou o preferido dele e sou o preferido dela. De que eu sou o preferido, Sim, é bom. é o queridão. Ah, exato. A audiologia chegou na tua vida, tu já disse como, mas foi um caminho difícil, porque eu me recordo que essa especialidade ela não era tão comum há 20 anos atrás, quando tu inaugurou a tua clínica, tu deve ter sofrido. Incomum. Teve que, né, se Gramear. mover muito para explicar para as pessoas que elas tinham que procurar o profissional correto para ouvir melhor, né? Um precursor, Acho que da região, sim. sim, né? Da Apesar de região, já sim, claro. Tínhamos uma fonoaudióloga na cidade. A nossa profissão base é a fonoaudiologia, né? E a especialidade é a audiologia. No meu caso, eu fiz 2 especializações, o mestrado e o doutorado, né? Mas teve que ser uma coisa semeada, né? Esclarecida, plantada. Semeada. Porque antigamente a nossa profissão ela nasceu a primeira universidade a ter o curso foi a UFSM do Brasil em 1969. Então tu vê que é algo relativamente Sim, novo. exatamente, uma especialidade Né? que E a gente fica muito feliz de ver como ela cresceu, porque hoje em dia a demanda é imensa por profissionais, tem poucos profissionais e a universidade, por exemplo, daqui está abriu o curso. Né? Sim. Então, para te ver como o mercado está buscando. O mercado está buscando E os há um profissionais. envelhecimento mundial, né, da humanidade. Isso aí é E a gente indiscutível. trabalha muito com essa parte. A gente trabalha do 0 ao 120, porém, com o idoso é muito focado. Por quê? Porque o idoso, as comunicações deles vão diminuindo com o passar do tempo. Sim. A gente sempre diz que trabalha com os distúrbios da comunicação, de uma forma geral. Seja voz, seja ouvido, seja audição, fala, voz, tudo vai diminuindo. Mas- O idoso tem todo um distúrbio da comunicação global. E aí a gente trabalha em cima do distúrbio da comunicação. Mas tu te aprofundou muito, né, no estudo da audiologia. É só o que eu trabalho. Mergulhou completamente. trabalho. E também se tornou muito exigente na questão de marcas de aparelhos que tu trabalha, né? Eu vejo né, em tudo que tu escreve que não é qualquer marca que tu defende, né? Eu escolhi uma, né? Eu sempre brinco que eu sou doutor e eu preciso que uma marca seja premium para ela estar vinculada ao meu nome, né? Eu trabalho com uma marca dinamarquesa, que a gente diz que é do grupo Demand, que é uma marca
globalmente conhecida, que tem em 157 países, que é a número 1 na Europa de vendas, número 2 nos Estados Unidos. Então é um grupo gigante e que é um grupo premium, que é o que eu honro por tudo que eu estudei. Né? Porque existem muitas marcas de aparelhos auditivos. Né? A gente vê aí essas coisas meio estranhas que acontecem desses aparelhos de... Preços mágicos. Isso. Que não são aparelhos, que são amplificadores, que são coisas diferentes. O aparelho auditivo é uma coisa, o amplificador sonoro é outra. Para dar o exemplo, uma coisa é o teu óculos que tu fez para o teu grau, outra coisa é uma lupa. Lupa é uma coisa. Sim. O óculos que foi feito para o teu olho é outra. Né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma lupa e o que é um óculos feito para ti. Isso. Então isso é mais ou menos os amplificadores sonoros, que é uma lupa, e os aparelhos auditivos, que é um aparelho na área da saúde que vai ser feito especificamente para o teu problema. Personalizado, né? Totalmente personalizado. Qual foi, assim, tu lembra dos momentos mais difíceis desde a implantação das tuas clínicas, ou a primeira Audiosom? Foi nessa esfera fazer as pessoas terem informação correta? Não, eu acho que o Embora de Santa Maria foi um dos momentos mais difíceis. Porque Embora de Santa Maria era onde eu me formei, onde eu fiz minha especialização, onde eu fiz o meu mestrado, e onde eu já tinha um trabalho, né? Onde a minha família estava lá, minha avó estava lá. E vir para Santiago. E por que Santiago? Eu vi que tu perguntou isso, porque eu comecei a atender, eu trabalhava lá e atendia aqui no final de semana. Então tinha como vir aqui. Santiago te abriu uma porta, então. Me abriu uma porta. E eu fazia também em São Francisco, mas enfim, Santiago era o meu reduto maior. Eu tinha uma tia minha que trabalhava aqui, que era a enfermeira Cristiane, e ela dizia que é bom, aqui é um mercado bom, vem pra cá. não tem. E aí fui atrás de me informar sobre. Vim, gostei, achei a cidade acolhedora, porque se tem uma coisa que Santiago sabe ser... Hospitaleira. É hospitaleira. É acolhedor. O povo daqui, ele sabe fazer isso melhor do que a grande maioria dos que eu já estive na minha vida. O povo daqui, ele é fantástico. E aí, o que acontece? Eu tinha feito um concurso em Curitiba para ser professor. Era o concurso, eram 18 pessoas para uma vaga. E aí, vim para cá. Me mudei. Eu brinco que eu chorei mais dentro do carro do que a chuva que eu peguei de Santa Maria a Santiago, que choveu todo o tempo. Porque era um primeiro momento que eu estava indo embora. Sim. Né? Ir embora nunca é fácil. Nunca é. Mesmo sendo o caminho certo a seguir, é difícil. Ir embora é sempre difícil. Sim. E aí, logo que eu cheguei, deu 3 semanas, me chamaram para assumir a vaga em Curitiba. E decisão, e agora? Mas daí Curitiba fica longe da avó, né? Sim. E a avó podia trazer para cá ainda. E lá pertinho, eu não ia conseguir. Né? Não, lá eu não ia conseguir, até porque uma das filhas da avó que estava aqui era que a avó queria vir. E daí eu tentei unir tudo, sim, né, a familiar e profissional. Então tu fez uma escolha pelo coração, pelo emocional. Pelo pessoal, claro. Fiz uma escolha emocional pela avó. Pela avó. Pela avó. Eu também, logo que eu formei, tive uma oportunidade de trabalhar na Turquia. Né, era um salário gigantesco, mais que um de um juiz. Só que eu tinha que ficar 2 anos sem voltar. Aí também não rolou. Não deixa a avó 2 anos. Não. Aí ela, fui hospitalizada, não posso voltar. Sim. Não. Não rolou daí também. Mas tu acabou conhecendo muitos países, inclusive palestrante em muitos congressos internacionais da área. Conseguiu viver isso fora também, não morando fora, mas vivendo, né? Qual foram as tuas experiências, assim, onde tu esteve, até participando de congressos vários, né? Mas como palestrante também, né? Sim. Eu vi que tu colocou isso, que bom, tu foi pesquisar, né, Sandra? Eu acompanho toda a tua trajetória, né? Eu leio teus artigos. Eu já palestrei 5 vezes, já apresentei trabalhos na Academia Americana de Audiologia, que é o maior e principal evento de audiologista do mundo. O dia que o primeiro trabalho foi aceito, ele vai ser um dia que eu jamais vou esquecer. Eu ia perguntar qual foi a emoção de pisar num palco internacional. Muito. Foi bem emocionante, porque, em especial nos Estados Unidos, onde a audiologia é algo muito forte, muito mais então, que aqui. Os experts estão lá.
né? A gente estuda eles, né? Então, tu vai falar para um público que é técnico na área, E a gente né? sabe que, de uma maneira geral, os americanos eles não consideram muito qualquer coisa feita fora do país deles. Eles são extremamente fechados nisso. Eles são narcisistas. Completamente. E aí ocorre que quando a gente foi apresentar os primeiros 2 trabalhos, foi o dia que eu recebi a comunicação que eu tinha, foi aceito 2 trabalhos, os primeiros 2, depois foi mais 2, depois foi 1. Foi com certeza um dos 20 dias mais emocionantes da minha vida, porque parecia que eu tinha feito tudo certo na vida para poder apresentar um trabalho realmente é uma nos conquista, Estados Unidos. Depois, no ano da pandemia, eu fui convidado para ser da mesa que ia avaliar os trabalhos. Mas aí, quando foi para ir, não deu para ir. A gente não deu, porque em março abriu o congresso e aí veio a pandemia e cancelou tudo. Eu já tinha confirmado, eu tinha comprado passagem, estava tudo certo para mim apresentar um trabalho e ser banca também de outros trabalhos. Então, além de participar como palestrante, eu seria banca de outros trabalhos. Avaliar outros profissionais, né? Que show! Não, eu tenho um quadrinho na minha clínica que é o que eles mandaram depois, como referência aos melhores audiologistas do mundo, e aí eles me mandaram pela aprovação, pelos vários trabalhos que eu apresentei, por ter aceito ser banca. Então, a gente tem esse orgulho de ter conseguido. Eu digo que a minha carreira internacional estava feita. Era um passo para ficar por lá, né? Mas é bom ser reconhecido, ser aprovado, poder apresentar trabalho fora do nosso país, e em especial nos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos é uma língua diferente, é uma cultura diferente, e eles acham que tudo que é feito na América Latina não tem grande valor. E quando tu manda, eles têm uma banca para ter aprovado. Então eles são mais criteriosos, dá para se dizer. Eles são bem mais criteriosos. Chegou a visitar, também me recordo, se eu não estou enganada, alguma das fábricas que produzem, né? A indústria que produz os aparelhos, né? A gente já foi em 2 vezes na fábrica. Sim, tu foi ver de perto todo o processo. A Alemanha, eu me recordo de uma viagem. Até a gente conversou. Exatamente. Tu tinha algum o sobrinho tinha ido à Polônia. Tinha ido à Polônia, que eu gostei mais que a Alemanha. Eu adorei a Polônia. Tu falou que gostou do povo muito. Polonês. Tudo. E exatamente, acolhedor mais. Lembrou mais os brasileiros, né? Mas, exato. Não tão rígidos, né? Exato, os alemãos são mais... frios, parece, né? É deles isso. E sim, foi uma experiência fantástica, já vivi mais que uma vez. Acredito que tu ir conhecer o lugar de onde sai tudo que tu trabalha diariamente, aquela pecinha que tu faz, tu ir lá e conhecer a máquina, que é o tamanho dessa sala aqui, para fazer uma pecinha desse tamanho. E é uma máquina desse tamanho. É a nano, né? Nano que a gente chama, né? Tão minúscula que é. Exatamente, mas toda uma máquina para fazer isso. Uma coisinha. Então, daí tu vê 50 máquinas. Tu viu, acompanhou os processos de perto. Todos os processos. Isso te encantou mais em relação à marca? Não, a paixão fica maior. Tu sai dela mais apaixonado. Sabe da onde exatamente o processo todo. É uma renovação de votos. Eu sim. fiz uma renovação de votos. Casou com essa marca, com a audiologia e fez uma cada vez. Exatamente, é bem por aí. E teve algum momento que o Leonardo foi, o doutor, agora o Leonardo, foi sim, sem focar em congresso, em aprender, foi só passear? Tem uma viagem que lembra que tu tenha feito só para isso ou tu sempre considerou? Várias. Tu é um viajante. Não, eu invisto a minha vida nessa parte. Viaja muito. Eu viajo muito. Eu tenho prazer em viajar, eu tenho prazer em conhecer culturas, pessoas, países. Para mim é imprescindível 1 a 2 vezes por ano fazer isso. As minhas férias são isso. Eu volto cansado das férias. Tu não para nas férias. É a minha válvula de escape. Sim, aí deixa um pouco tudo de lado e vai viver. Isso mesmo. Ao todo, eu já conheci 29 países. 29, doutor Leonardo? Países. É um viajante de carteirinha. Eu sou um viajante. É o meu passaporte. Tem que ter muitos pontos no cartão de crédito, né? Muitos, uso muito. Para ter viajar com milhas, né? Com certeza.
Me diz o seguinte, tu também, tu disse que na tua vida tu sempre foi muito focado, muito obstinado e tu queria ser pai. Tu rompeu também padrões e foi ser pai e tem 2 filhas lindas, né? 2 meninas. Como é que é ser pai hoje de 2 meninas? Numa coisa não tão convencional, né? Num padrão convencional, mas tu quis muito a paternidade. Como é que ele lidar com tudo isso e essa agenda imensa, as clínicas, as viagens, a carreira, o Leonardo estudioso, que eu sei que tu é estudioso e metódico com isso também, né? Vamos lá, vamos pro primeiro ponto que tu me falou, que tu fez várias perguntas num só, vamos Eu fiz tentar uma ajeitar construção ali. aí. Primeiro, esse querer ser pai era algo que me assustava, né? Eu tive um relacionamento de 18 anos, né, Sandra? Então, o fruto do meu relacionamento de 18 anos foi as minhas filhas. E acredito que o maior incentivador de ser pai vinha do outro lado. Porque eu não tive. Sim. Como eu não tive pai, eu não tinha referência. Né? Eu tive Mas um então pai... não te surgiu aquela, eu vou ter filhos Não, para sim. não ser o que eu... Surgiu. Eu sempre quis ser, mas eu tinha medo de ser. Sim. Porque eu acho que eu não tinha referência. Eu tive um pai Só drasto. sabia que tinha compromisso. Exato. Eu tive um pai drasto que entrou na minha vida com 9 anos, que foi quem me criou com a minha mãe, né? Mas não era meu pai biológico, mas Sim. ele é meu pai, porque eu o amo como pai. Que é o Então tu Gustavo. teve referência. Tive referência, tive. Mas eu não morava com a minha mãe. Sim, então não convivia diretamente. Não tinha essa referência aí. As referências que eu tinha de pai da família não dava para considerar. Né? Então, tu vê que a gente mora num país que 70% dos Sim. pais vão comprar um cigarro. Aqui Então, alto esse índice, é né? índice bem alto, Sandra. É bem alto. E Por é isso que a gente real. diz os filhos E das mães, né? real. Por Mas isso. no teu caso, Por isso. O filho da tu avó. foge à regra. Agora, Sim. no meu caso, vai ser fugir a regra. Então, tinha o querer e tinha o medo junto. E quando veio a pandemia, a gente teve que reestruturar toda a vida, né? Sim. Todo mundo, de uma maneira geral, né? Todo mundo deu eu acho que a única parte menos ruim da pandemia foi tu avaliar a tua vida. Porque tu podia não ter ela daqui a uns dias. Sim. Né? Foi parar para pensar e olhar. Isso, pelo menos parar e pensar. E foi o que eu fiz. Né? E aí, quando veio a pandemia, eu disse, não, eu já conquistei os meus sonhos profissionais. Né? Claro que eles têm que continuar. Sim. Mas... a estabilidade profissional. Né? Eu costumo dividir minha vida em 4, Sandra. 4? 4 vidas. Conta pra mim. Vamos lá. Em análise a gente faz essa. Eu divido a minha vida entre a minha vida profissional, que eu sou apaixonado, minha vida amorosa, que no momento está fantástica, a minha vida familiar, que é boa, e a minha vida com meus amigos. E eu vou em esses 4... Tu consegue se organizar nesses 4 pilares? Consigo nos meus 4 pilares, me organizar. Que maravilha. E às vezes a gente consegue unir tudo isso. Sim. O amor com a família, com os amigos Com a e com o profissional. Às vezes não. Sim. Às vezes o profissional tá muito bom, o amigo está 10, o amoroso não tá legal e o outro tá bom. Bom, tem que balança, Sim. eu sou libriano. Então vamos pôr Tem numa que- balança. Não tem como tu ter toda 100% errado. Mas, né? Às mas vezes tem que ter um Às vezes tu equilíbrio. tem uma vida amorosa e uma vida familiar É a boa. roda da vida que a gente roda faz da aqueles vida. Às testes vezes de a gente tem uma autoconhecimento. vida familiar e amorosa boa. Só que as duas juntas não combinam. Sim. Faz parte. É a vida. Às vezes a amorosa não combina com os amigos. parte. Faz parte também. E sempre quando eu tenho essa conversa com as pessoas, eu digo assim, se chegar alguém em mim e dizer assim, tu não vai poder ser amigo de tais pessoas, que são meus amigos há 20, 25 anos, não vai estar na minha vida. Partiu. Porque a minha vida de amigos... Sim, tem seu ela valor, é tem muito sua importância. forte. Eu tenho 4, 5 amigos que... Pra vida. Para toda a minha vida. E eu não largo, não tem como. Não há como. Então a pessoa que chega tem que ser, né? Ou a pessoa que chegou vai ter que entender que aqueles lá Sim. vão ser para sempre, ou não vai ter essa pessoa. Ou não vai ficar, né? Aí, então são 4 pilares Tenta que eu levar sigo. equilibrado, então. Tento
pegar o subjetivo e transformar minimamente no objetivo, né, Sandra? Mas é um jogo complexo, não é um jogo simples, né? Não Mas é, é um não. jogo que tô conseguindo ganhar. Tá Tá bem. dando certo. Tu disse que a vida amorosa está extraordinária, Extraordinária. fantástica, né? Está Olha, ó, extraordinária. vamos subir o Está termômetro aqui. extraordinária. E as filhas, me conta, mas e os nomes em 1 ano e 7 meses? 1 ano e 7. Como é que tu dá, É, exatamente, 1 ano e 7. como é que dá conta? Como é que é o teu dia? Como é que dá conta de tudo isso, né? Vamos lá. Não sei. Só vai, faz, vai indo, vai indo. Eu sempre brinco que a gente está numa realidade da nossa vida, das mulheres. Eu sou muito de pensar nas mulheres. Eu sou pai de Sim, duas tu é um mulheres, de duas defensor, meninas. Sou. Das Que mulheres. as mulheres não são obrigadas a ter filhos, porque vocês vieram de uma geração no passado em que vocês, para ser Completas, na sociedade, plenas. você tem que ser mãe. E a gente não tem que ser nada. Ah, adoro essa frase. Adoro. Então, pra te ver como Sim. eu sou defensor. Tu é um homem feminista, com alma feminista. Completamente, totalmente. Ainda mais que eu fui criado por vocês. Sim, só por sim, vocês. só por né? mulheres. E É maravilha. minhas filhas são mulheres. Tuas boas referências são de mulheres. Só né? mulheres. Só mulheres. E aí o que ocorre? Eu vejo que na minha geração já está bem diferente. Algumas não querem. Não, e ponto, né? E a sociedade começou a entender que isso também é normal. Sim. E que tá tudo certo. Não Verdade. querer, né? E daí eu vejo isso com bons olhos. Porque às vezes eu chego numa roda de amigos e eu tenho alguns que não querem e são casados, mas eles não querem. E daí as pessoas me Tranquilo. perguntam pra mim, que agora eu sou pai, né? E aí, Léo? Eu digo assim, tu quer? Quer, tenha. É a coisa melhor do mundo. Mas tem que querer. E quer, não Querer. quer, não tenha. É a Sim. coisa mais difícil do mundo. Aí as pessoas ficam, como assim? Eu digo, é isso? Tem que querer muito, né? Tem Léo? que querer muito. Porque é a melhor coisa do mundo? Sim. E é a coisa mais difícil do mundo? Sim. Sim. É isso aí. Quando te compromete Entendo de quem não verdade, quer- né? Claro. Quando é de verdade, né? Como é que é o nome delas mesmo? É Que eu- Sophie, que é com Sophie. P-I-E, que é francês. Sim. Tem alguma relação, alguma pessoa também, né? Alguma ancestralidade minha. E Rafaela, com 2 L's, Ai, porque é. tem que ter o 2 L's, porque um L é meu. Que é do Leonardo, um L eu enfiei lá na ferro. Sim, que eu... Esse L que é o meu, dela, daí. o da Rafaela é um L meu. Totalmente diferentes, 2 mundos à parte, muito diferentes em todos os aspectos. Elas são gêmeas, mas não idênticas. Bivitelinas, né? Sim. E é Quem é como tu foi, né, Sandra? É a melhor coisa do mundo. Sim. É muito bom. Antes de eu vir aqui hoje, eu tava lá beijando elas e dizendo que eu amava elas e elas me abraçando. Então, é a melhor coisa do mundo. Então, Mas te mudou também, né? O 2000, o ano que elas chegaram, te mudou também, né? Uma mudança completa do profissional, do homem. E tu acredita que hoje o Leonardo, pai, traz alguma... Elas na tua vida te fizeram ser diferente, melhor, diferente como profissional também? é que não tem como não, né, Sandra? Os filhos mudam a gente de tudo, né? Porque eles passam a ser a gente, né? Eu brinco que até os 10 meses da idade delas foi quando a gente pediu ajuda para a gente dividia entre uma noite eu e uma noite o outro pai, né? E aí ocorre que aí quer dizer que a gente passou 5 meses sem dormir, porque eu não dormia. Eu ficava toda noite acordado. Até às 7 da manhã. Ali, tu sentiu. Ah, senti. Mas tu ficava porque é esse cara Não. exagerado? Eu sou exagerado, mas é porque era aquilo elas têm que ficar bem. E elas dormiam. Um medo que tu tinha. Medo. Tu sabe que isso é A muito gente- natural é, nas mães. Logo gente- que o filho, nos primeiros dias de vida, a gente fica examinando se está Não, respirando. isso fiz muitas vezes. Tu teve uma Agora não, sequência. passou. Mas é que a gente teve também um caso de perda de criança perto da minha casa, onde a gente morava. Aí tu pegou e te um deu aquele... afogamento. Sim, E aí fica mais ainda. Eu não Te deu um conseguia nem baque. olhar para casa. sim. Não, porque ali tinha dor. A dor da Claro. perda, né?
E criança, bebê, recém-nascido é delicado, Sim, né, precisa Sandra? de olhar, precisa eu de tinha, atenção. para te ter uma ideia, eu tinha medo de pegar qualquer criança antes de nascer meus filhos. Eu pegava e não respirava. Você fica Eu pegava tenso. duro, Ficava tenso. 30 segundos e devolvia. Sim, Porque eu tinha medo que a minha respiração Atrap- fizesse algum mal pro bebê. sim. E aí tu vê que quando as minhas filhas chegaram ao mundo, isso teve que nascer em mim. Ah, mas a verdade, Nasceu quando os me filhos daqui. nascem, nasce a mãe, Me nasce daqui. o pai, nasce. E né? eu peguei. Eu digo, ah, vai nascer. E nasceu. Nasceu tudo que tinha que nascer. Nasceu esse... Eu brinco que eu morro de saudade delas já, bebê. Porque como eu tinha... Essa parte que elas começaram a falar agora, que elas estão interagindo, essa parte eu sabia que eu ia amar. Porque é fantástica. Elas Qual começarem... que é a personalidade mais forte delas duas, tu já consegue ver? A Rafaela. A Rafaela. Ela é mais braba. É. E como é que é o dia a dia, o teu dia a dia, por exemplo? Mas voltando, só para mim finalizar. Sim, sim. Tu sabe, Sandra, que eu tinha certeza que essa parte eu ia amar, que eu estou vivendo agora. Mas de bebê recém-nascido, eu tinha muito medo e pânico. Só que eu me encantei por bebê. Eu me apaixonei. E daí eu morro de saudade delas bebê. Mas elas ainda são, né? 2 aninhos, Sim, nem mas isso, é que é são. diferente. É. Elas são cheias de querer já. Sim, elas já se governam, vai. Elas já são cheias de querer. E se seguir nessa Completamente. lógica, pela tua lógica do Vai. apoio às mulheres, Com elas, certeza. elas vão ter uma Elas personalidade. vão ser mundo. Bem, vão. Já são. Tu vê que elas já viajaram 5 vezes de avião. Já Com 1 viajam. ano e 7 meses. Sim. Já foram pra tudo que é lado de avião. E elas entram no avião, parece que elas estão na sala da casa Então, dela. confortáveis. Exatamente. E agora, para viajar, elas sempre vão junto? Como é que tu faz? Não tem como. Não tem como, né? Não tem. Elas já foram umas 3 vezes, porque eu tenho clínica em Santa Catarina também. Sim. E eu vou mensalmente a Santa Catarina. Há 9 anos, né, Sandra? Não faz poucos dias, faz 9 anos. E aí ocorre que elas foram 3 vezes nesse período que elas vieram. Né, e foram para Belo Horizonte também, na casa numa Dinda, e foram para Floripa também, no caso do Dindo. Já são viajadinhas. Não, e chegam no aeroporto, em especial a Sofia, que é a menor. E a primeira vez que eu levei elas no aeroporto, ela tinha uns 4 meses, eu acho. Os olhos da Sofia eram fogos de artifício, dentro. Se ela me falasse, ela ia dizer assim, estou na minha casa, papai, no aeroporto. Tu vê. E hoje ela pega a mala e vai para a porta com a mala, carregando a mala. E quer viajar. Quer viajar. Quer sair. Não tem por que puxar, Tem, né? completamente. Não, e a outra já entrou na onda também. Sim, ela sim. não é tão fã, mas ela já entra na onda. Como é que tu faz no teu dia a dia com ela? Tem babá, né? Tem uma Sim. babá que nos ajuda. Na verdade, são 2 que revezam. Eu tenho uma secretária de casa, há 13 anos que é minha secretária de casa. confiança. Que é a minha mão direita e esquerda, que é uma das Dindas, porque eu quis que ela fosse Dinda. Sim. Assumiu o compromisso. Não, e é da minha família. Sim, a dona sim. Reni é da minha família. Ela é da minha família para sempre. Eu já disse para ela que ela vai se aposentar. E vai seguir. Não, ela vai se aposentar. Eu vou botar uma cadeira, vou botar ela sentada. E ela vai continuar recebendo para Sim. estar lá sentada, mandando na outra. Ah, que vai olha fazer que as maravilha. coisas. Vai ser governanta. Não, e né? governanta. Não vai fazer nada, só Sim. para mandar. Sim. Né? Então, eu tenho essas 3 pessoas. Pessoas que... de confiança. Agora, minha tia Cristiane, que é essa enfermeira que mora aqui, tá morando muito perto da minha casa. Não sei, ela se mudou a 30 segundos da minha casa. Então, do nada, ela surge. Qualquer. Surgiu a tia. Sim. Que me criou, né? Sim, então ela é me criou. a avó também, Não, né? ela me criou com a avó, ela me criou com uma outra tia minha, me criou com a minha mãe. Tia ela me criou- avó. Ela não quer que chame. Não, claro. Né? O apelido dela é Tida, daí tem que ser Tida. É meio ti e meio Não, dinda. é Tida, Tida. Deus o livre chamar de vó. Nem os, agora, daqui a um tempo, ó, acredito que a minha prima vai nos dar um bebezinho, mais um para nossa família, que é a doutora Camila. A Camila tu conhece, a doutora Camila? Sim, sim. E aí ela vai ser vó daí. E ela disse, eu não vou ser vó. Não, mas é que não hoje me em chamei dia de vó. as vós não são mais as vós, né? Não é que a mais. gente via antes. São as Exatamente. vó maravilhosas. Mas o né? dia a dia é aquilo, né? Sandra, a gente tem que trabalhar, ponto. Tem que dar jeito de trabalhar para poder dar o melhor, né, para elas. Até agora, eu tive a oportunidade de me convidaram para ser professor universitário, né?
E aí o que ocorre? Volta o convite. Uma hora vai ter que sair, né? Vai ter que ser professor. Agora Não dá, né? Mas uma hora, eu digo, né? Daí aí bota na balança, né? A vida profissional tá maravilhosa. Como ficar das 7 às 11 dando aula e deixar minhas filhas em casa? Até Não tem como. Assim, que nesse momento para ti tem como, não ia dá, ser uma coisa legal, né? Para elas Não, porque também. um dia elas vão embora. Como elas eu crescem, fui. né? Elas crescem. E passa rápido, né? Sim. Tem o escritor, aquele que ele é pai de 2 meninas, que eu adoro, que ele tem livros sobre isso. Não me lembro do nome dele agora. O Pi, pode ser, não é o Pi. Mas, enfim, ele fala muito sobre isso de paternidade. E ele fala que a gente nós somos as pessoas preferidas das nossas filhas até os 12 anos. E é impressionante a verdade disso. Né? Aproveitem. É muitos beijos, declarações e abraços. É só 12. E depois não quero mais. Já não é mais o preferido, já tem a melhor amiga. Sim. E daí já tem a adolescência, que é uma parte que normalmente é mais namoradinho. complexo. Claro, já não... Entendeu? Então, se tu ver a minha, já vão ter 2 daqui a pouco. Falta acho que vai 10. Ser um pai mais possessivo, assim? Não, nem um pouco. Não? Não. Eu não vou ser um pai. Eu brinco. Eu Aquelas brinco, crianças. Sandra. E isso as pessoas ficam me olhando com os olhos muito abertos, que eu quero que eu torço que uma delas seja a Anitta. Daí as pessoas falam assim, a Anitta, viu como tu fala? Audaciosa. Isso, mas não a Anitta que tem aquela parte que tem aquela vulgaridade da Anitta. Não, a Anitta empresária, a Anitta filha, a Anitta que a família ama, a Anitta que fez acontecer. Que tem o QI que é uma 140, potência, né? que é uma potência como mulher e como empresária. Que veio de uma favela. Exatamente. Né? Eu sou eu entendo quando a pessoa não gosta daquela outra parte, mas a gente não é só uma parte. Não, a gente é várias partes, né? Daí quando eu olho a Anitta, eu olho ela empresária. Sim. Ela essa potência de marketing dela, entendeu? Que ela sabe vender o produto que ela quer e fazer dinheiro com aquilo e ajeitar a família, porque toda a família ela ajeitou. Sim. E que ama os animais. E que ama os animais, porque eu sou muito apaixonado por animais. E aí é isso que é pra mim, entendeu? Daí as pessoas... Como assim? Tá bem de inspiração. É isso aí. A gente vê que, então, para ti hoje, a construção não aceitou o convite, né, para professora universitária. Aceitei para continuar sendo pai. Aceitou das 7 às 11. Da paternidade. Da paternidade mesmo. Mas tu é um empreendedor nato. Isso aí a gente viu no teu desenvolvimento da clínica. Tu foi arrojado, tu abriu aqui e depois foi para Santa Maria, né? Fez o caminho inverso, você consolidou aqui. Porque tu saiu de Santa Maria, veio, construiu o teu nome, a tua história. Aí hoje tem clínica em Santa Maria e depois foi lá para Santa Catarina. Como é que surgiu tudo isso? Agora voltamos lá para o mundo empreendedor. E no Brasil é muito difícil ser empreendedor, né, Sandra? Muito Nosso difícil, país ele só dificulta tudo, né? A gente percebe quando a gente fala com outros... E tu trabalha também com questões de aparelhos que são, né, importados. Tudo isso, a variação de dólar, tudo impacta no teu negócio. Tudo impacta no negócio. Eu acho que isso nasce um pouco com a gente, né, Sandra? Essa questão do ser empreendedor, né? Tá um pouco no nosso DNA, né? E eu acredito que eu não vou parar por aí. Não vou abrir nada no Paraná nem em São Paulo, jamais, porque eu não vou conseguir. Não tem perna para estar viajando tanto. Mas eu tenho um bichinho carpinteiro dentro de mim, do empreendedorismo. É algo que me chama muita atenção, é algo que, como tu me falou do começo, o mais difícil sempre é o começo. É quando tu não tem estrutura alguma. Não está consolidado. Nada, né? Não, tu não tem nada. Tu tem o nada. Tu tem que transformar esse nada em algo. Né? Tu não tem uma clínica, tu não tem uma sala, tua verba, tem um nome. A verba é pequena, a verba é mínima, né? Tu tem uma sala por algumas horas para fazer, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma sala emprestada de um doutor que ele emprestava, depois eu aluguei uma sala que era só pelo período da tarde, da 1 às 5, depois eu troquei, consegui uma sala para mim, alugada.
Assim, entendendo? E aí isso vai indo. Mas, de certa forma, isso para ti também foi uma consolidação, né? Foram etapas. Não, Tu começou do zero, foram etapas. Eu sou um ser muito orgulhoso da minha trajetória, né? Às vezes as pessoas dizem, mas tu veio da família rica. Não, eu tinha a parte rica da família, eu era do contrário, eu era da pobre. Sim. E eu tenho orgulho disso, né? Às vezes a pessoa quer... que tu construiu o que tu tem. Eu construí o que eu tenho. E as minhas filhas vão ter que construir o delas também. Porque desde sempre elas vão saber que é do papai, não é delas. Não contem com herança. Não contem com nada. Vão trabalhar. Eu vou te dar tudo que tu puder na tua vida pra te ser a melhor, pra achar o teu dom. Vamos encontrar agora o dom delas. Né? Elas vão ter que encontrar. Né? E não é com... Eu vim de uma família em que eu tinha conhecidas que brigavam desde criança, de 5 ou 6 anos, para ver quem ia ficar com a herança de quem, do meu pai ou da minha mãe. E isso me traumatizou. Não, e isso também porque é uma coisa que anula pra mim a vida herança da nem pessoa. tinha que ter. Anula a vida da pessoa, porque ela fica numa espera de uma vida que nunca vai chegar, né? Credo. Mas em termos de gestão, eu sei que também tu é bem criterioso com quem trabalha contigo, né? Profissionais associados, como é que está hoje? Como é que tu consegue coordenar uma clínica que precisa esse olhar que tu dá, da empatia, do atender bem, do entender bem o cliente, um atendimento personalizado se o Leonardo não está lá? Como é que tu conseguiu moldar? É muito difícil isso, né, Sandra? Porque tu sabe que para a gente encontrar... Pessoas são incógnitas, né? E pessoas com outras pessoas, né? Então, é algo que tem que ser bem trabalhado e que não vinga no primeiro dia, né? Tem que ter um mínimo de perfil, né? E hoje em dia eu tenho 12 colaboradores, né? Além das minhas fonoaudiólogas parceiras. É um time de futebol. É um pouco mais, né? Sim. E eu mantive isso durante toda a pandemia e pós-pandemia eu quis manter também. Então, não pretendo aumentar. Eu acredito que tá bom. Até porque agora eu sou pai e esse papel é o mais importante da minha vida. Né? O papel doutor, ele é importante, mas hoje em dia... Elas precisam muito de ti. Hoje em dia o papel pai, ele tá na frente do resto todo. Todos os outros papéis são secundários. E tu consegue delegar? Hoje tu consegue delegar? Em que sentido? Na gestão do teu negócio? Consigo, eu tenho duas gerentes que me ajudam muito. E como é que tu te vê como gestor, assim, aquele cara mais eu sou líder. Tranquilão? Eu não sou chefe, eu sou líder. Eu mostro como faz. E eu faço. Se tiver que varrer, eu varro. E agrega. Eu varro ali contigo. Trabalhar junto. Eu vou te emprestar que eu vou aqui varrer. Vamos varrer? Vamos varrer. Eu vou te ensinar como varre. Varre assim. Primeira vez eu ajudo a varrer. Mas tu gosta de moldar a tua equipe, né? Não. A primeira vez eu ajudo a varrer. A segunda vez eu corrijo que tu varreu errado. E a terceira vez... Não é o mesmo erro, né? É duro. Eu sei ser duro. Sim. A minha equipe, ela tem... eu como líder, mas ela tem medo que eu chegue na terceira etapa. Sim. Na terceira etapa eu não sou nada... E o que te tira do sério em matéria de gestão, profissionalismo, negócio? O que te tira do sério? Eu acho que tanto no pessoal quanto no profissional, o que me tira do sério é tu combinar e não fazer. Tu combinou, faz. Comprometimento, então. Combinou, faz. Às vezes eu posso até não fazer, né? E isso tem que me incomodar. E o que a gente percebe que nas gerações, a minha e a que vem depois, não se tem o comprometimento. Isso é preocupante também, né? Bem preocupante. Tu falou que tem planos para o futuro. Expansão seria o quê, Léo? Pensa o quê? Acredito que investir em outra área de empreendedorismo. Também? Eu sou... Tem um sonho ali guardadinho. Não dá para dar spoiler? Tá muito guardadinho? Tá muito guardadinho. Tá. Mas é algo com... Então vai ter que vir me contar, né? Quando não estiver tão guardadinho E assim. aí, começar aqui, porque quando eu começo aqui dá certo. Já ter essa ideia. Tem que começar aqui. Mas e falar em começar aqui, né? Agora, recomeçar, se tu fizer um outro negócio aqui. Dentre tantos lugares que tu conheceu, tantas oportunidades, tantos convites... É porque é emblemático para ti, porque tu começou a tua história profissional aqui, seguir morando aqui. Já parou para pensar tudo isso? Já. Eu tenho pretensão de um dia não morar, mas isso me dói de pensar.
Para te Gosta. ver como eu gosto, do povo, da gente, das pessoas. Eu gosto muito de Itapema, que é um lugar que me inspira. Que tá a tua clínica, que né? tá a minha Uma das clínica, clínicas. que é uma das coisas que fez eu montar lá, Sim. né? Já Tu pensando. ia passear e Ia passear e resolvi gostou. fazer do meu sonho um negócio, e daí transformei lá. E as pessoas, vai pra praia, fica até as 21 trabalhando Ah, na praia. Bota praia nisso. sim, sim. Né? Mas enfim, eu não sei se eu vou até o nosso interior do nosso estado, ele é ele é um interior sem logística. É muito difícil de chegar e é muito difícil de sair. Após todos os ocorridos do nosso estado com relação a enchentes Sim. e água, tudo piorou. Tudo piorou. Né? A aviação não existe no nosso interior. Né? Então tudo fica cada vez mais difícil. Sim. Né? Então eu brinco que eu amo aqui, eu gosto daqui, só que a gente mora muito no fim. Muito, É tudo muito difícil, no fim, né? Como bem é como tu muito disse. no fim. Quando eu moro em Itapema, por exemplo, logisticamente, eu tô a meia hora de 2 aeroportos, Sim. eu tô a 50 minutos de São Paulo, que é uma capital mundial, né? Não é uma capital brasileira, é uma capital mundial. Tem uma megalópole lá. Sim. Tô a 45 minutos do Rio, tô perto, tô no meio, né? E aqui 6 horas, 7 para chegar em Porto Alegre. Sim. Isso complica, né? Isso nos judia. Judia bastante. Judia muito. E eu sempre falo sobre eu sempre falo sobre o que mudaria isso para nós seria ter um aeroporto, que nem Santo São Ângelo. investimentos em estrutura, né? Em estrutura. Infraestrutura. Agora, quem está começando a empreender na saúde, profissionais, inclusive, né, os futuros audiologistas, qual o conselho que tu daria? Eu sempre dou para os que vão agora em agosto, Sandra, né? Vamos receber dois alunos, uma de Passo Fundo e uma da UFSM, que eles vêm fazer o último ano da formação deles na minha clínica. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, Que vira tipo uma escola. é o último ano inteiro, né? Eu avalio, eu dou nota e a gente tem a UPF e a UFSM, né? Então eu tenho que fazer isso com eles. Sim. Eu faço essa orientação, né? O que eu diria para os profissionais da saúde que estão começando é: não duvidem da sua capacidade. Não deem ouvidos para aqueles que dizem que você não será bom, mas seja bom. Né? Não bote no chat GPT. Ser obstinado. Isso, seja focado e obstinado a ser bom. É trabalhoso, demanda tempo, demanda estudar no livro e não no Google, porque somos Sim. profissionais da Que saúde. estão lidando com pessoas. Isso, saúde. porque se é para botar no Google, não precisaria ter você. Precisa alguém que leia o livro e não leia o que o Google diz. Sim. Né? O Google ele é legal. Mas a gente sabe, depende de um prompt, né? Depende de um... Né? Mas você tem que ler um tratado da tua especialidade. Tu tem que saber mais que o Google. Exatamente. Porque o Google não leu o tratado e você leu. Tem que ter o valor humano, né, naquilo ali, né? Então, Aquela eu dedicação. diria, seja focado, seja obstinado e não acredite nos primeiros nãos que tu vai ouvir. Porque tu vai ouvir vários nãos. E na audiologia, nessa evolução da idade, né? A gente vive muito mais hoje. As pessoas estão vivendo 90, 100 anos. Antes, os centenários, e tu contava nos dedos. Hoje, a gente registra, inclusive, muitos centenários. O que é sonho profissional para ti? O que não está acontecendo na audiologia hoje? É que as pessoas estão cuidando dessa parte ou estão preocupadas com todo o resto? Eu vejo muito que tu alerta muito sobre o tal de zumbido, que as pessoas não levam, começa pouquinho, vão deixando, vão se automedicando e que poderiam já resolver questões simples. Seria esse fazer aquele acompanhamento mais preventivo? Entrar no check-up, né? Fazer com que a audiologia e a questão auditiva entrasse no check-up da terceira idade. Que as pessoas que Antes entrassem... da terceira idade, Não, né? vamos botar na terceira para ficar bom. Sim. Né? Vamos botar nos 60, tá bom. Tá bom. Quando seria o ideal a pessoa fazer um teste auditivo? Tem uma idade? Não tem no livro escrito o ideal seria tal. Não. Mas eu os vou problemas começam a surgir eu vou te depois dos dizer que 60. depende muito do que tu trabalhou, né? Se tu trabalhou no barulho, se tu trabalhou com ototoxicidade, com possibilidades de tu ser,
né, com veneno, por exemplo, depende do que tu trabalhou. Mas eu diria que uma avaliação auditiva após os 50 anos é sempre bem-vinda. Afinal, 50 anos são meio século. Se tu não fez nenhuma avaliação em meio século, tá na hora de tu fazer. Tá faltando. Tá faltando. Mas eu vou te dizer que de sonho seria que as pessoas entendessem que além de ir no cardiologista, que graças a Deus elas vão, a maioria pelo menos. Estão indo, né? Estão indo, elas têm que fazer um check-up auditivo, porque a audição, ela é a base da nossa comunicação. E sem se comunicar, a gente não vive. E eu vejo muito nos teus artigos e me chama a atenção, né? Porque a gente às vezes não se dá conta que o envelhecer nos alerta muito pela questão da audição. A pessoa era ativa e de repente ela começou a ficar quietinha e daí diz que ela está depressiva, é o coração e ninguém lembra que ela não está escutando. É aí que está o check-up. Ela não está escutando e ela está se isolando. É o primeiro item. E daí ela nem gosta de sair, ela não gosta da festa mais, ela fica casa. quietinha, é que ela não está entendendo. Ela entra na bolha. É. A gente entra na bolha porque tu vai num lugar, tu não entende o que estão falando, tu até ouve, mas não entende, que é a principal queixa, né? Eu ouço, mas não entendo. E além disso, o que falam contigo, tu quer responder, eu digo que são os bonecos do posto. Sim. Ah, sim. Eles ficam assim. Porque Quem eles é que quer ir num entendendo. lugar assim? É. Ninguém quer ir? Ninguém quer. Daí eles param de querer ir. Aí começa a se assolar outras questões, Claro. que inclusive a depressão Não, mesmo, e aí né? tem que Da ver falta que tem de outras convívio. doenças associadas, porque o envelhecimento ele traz outras doenças, né? E a gente tem que entender que elas fazem parte e que eu, por exemplo, sempre falo o meu slogan é: eu quero morrer idoso. Porque eu não quero morrer com 45 anos. Tu tem que escolher. Sim, sim. E se eu tiver que escolher, eu vou querer morrer com 90. Bem, né? Bem. Com uma estrutura bem, óbvio. Certamente, no teu caso, tu vai estar ouvindo bem, né, Leon? Ah, não. Pelo menos. Eu vou estar me comunicando. Eu vou ter qualquer jeito para me comunicar. Não sei 90 como. ou 100 anos tu vai estar. Eu vou me comunicar. Mas eu acredito realmente numa qualidade de vida melhor. E a qualidade de vida é uma... Todo mundo hoje em dia fala em qualidade de vida muito com propriedade, né? Aí tome água e melhora a sua qualidade de vida. Coma ovos e melhora a sua qualidade de vida. Sim. Não, mas não é sobre isso Como que eu se tô falando. fosse uma receita universal, né? Isso, é uma receita universal. Mas a questão da audição, ela é implacável nas outras doenças, porque ela vai acumulando com as outras. E aí tu vai no médico, tu não entende o que ele quer te dizer. O filho quer te falar, não vai. Né? E aí vai agravando o problema de uma forma global e geral da saúde da pessoa. O zumbido é o principal sintoma. Faltou o zumbido. Né? Eu gosto muito de falar isso porque assim, a gente não diz que tem cura para o zumbido. Mas a gente diz que a gente está em vias de encontrar a cura. Então, a gente sabe que 80% das pessoas com zumbido a gente consegue tratar e deixar bem. Então, se você for em algum profissional que disser assim, ó, tu tem zumbido, tu tem que ir para casa aguentar, troque de profissional. Ah, boa. Baita conselho. Troque o profissional. O profissional não está estudando o suficiente. Em matéria de audiologia, de estudos da audição, como está o nosso Brasil nesse ranking? Como é que tu vê o Brasil? Que boa pergunta, Sandra. Eu acho que nós estamos bem. Nós temos... para o pouco investimento do governo em ciência, né, porque os nossos governos não investem em ciência, nem o A, o B, o C, não se investe. Os nossos pesquisadores são muito maltratados, extremamente. Com valores, com dinheiro para projeto, incentivos, né? Maltratados. Eu acho que apesar do maltratamento, nós temos pesquisa de qualidade, nós temos muitos trabalhos aprovados, nos maiores mercados da audiologia e nos mais importantes. Então, de uma maneira geral, nós, apesar de todo... eu diria que a audiologia é tipo nós no esporte. Zero investimento, ou 2% de investimento, e vai lá e fica entre os 10. Lá e tem campeões. Eu diria que nós temos campeões. Então, a gente fica feliz com esse dado aqui. Nós temos campeões. A gente, para finalizar o nosso podcast, eu quero te agradecer, te dizer que eu te admiro muito por ser justamente esse estudioso
e principalmente por dividir o teu conhecimento, porque tu vai lá, tu lê, tu avalia se aquele artigo, naquela pesquisa tem fundamento, tu faz um resumo muitas vezes para a gente, manda porque tu quer que as pessoas tenham essa informação. Isso te custa tempo, eu sei que tu tem que pesquisar, tem que ir atrás. Tu como, né, doutor na tua área, tu também não pode assinar nada que não seja relevante, que não seja uma pesquisa séria. Isso traz muito, né, de ti, do teu ser mesmo organizado e focado. Mas também por falar abertamente, né, Estação Verdade, falou abertamente. Eu adorei, é isso que eu ia falar, a primeira coisa aqui no podcast era isso. Eu amei o nome dessa estação. Estação Verdade. Chegamos na Estação NP. Vamos falar a verdade aqui. Falar a verdade, né? Todos nós somos um pouco de tudo, né, Leonardo? Com certeza. Não é só o profissional, não é só o Leonardo, pessoa, filho, pai, irmão, amigo, primo. Não é, a gente tem nas nossas individualidades, a gente é um ser bem complexo, né? Então bem a gente complexo. gosta de trazer isso. Eu gosto de pessoas, né? Isso ficou claro, né? Não, acho que na minha trajetória jornalística isso tem ficado muito claro. Entrevisto muitas pessoas, mas tenho uma admiração enorme pela tua estrada e pela tua trajetória. Te desejo o maior sucesso do mundo e pretendo ser aquela pessoa, né, pelo menos da mídia, que vai contar dos teus futuros empreendimentos. Te agradecer, dizer que foi uma alegria estar contigo nesse momento. Sandra, muito obrigado novamente pelo convite. É a primeira vez que eu falo da minha vida pessoal, né, Sandra? Eu sei que tu é muito discreto, Eu sou né? extremamente reservado e gosto de ser. Eu brinco com as minhas filhas, tipo o filho da Sandy, que ninguém vê, porque eu não mostrei nas redes. Sim. Né? Foi um acordo feito que a gente não mostra elas nas redes. Mas as tuas filhas, se eu não me engano, têm 12 padrinhos, é isso? Não são elas que têm 6 padrinhos ou 6 casais? Não, 3 padrinhos? 3. 3 cada ou é 3 para todas? Não, 3 cada. Ah, tá. Então eu devo estar confundindo acho que os artistas, as celebridades. E aí então é difícil falar não é difícil, bem fácil falar da minha vida pessoal, porém, como eu sou muito reservado, Mas eu fico honrada de tudo, né? Abrir aqui na Estação Verdade pra gente. Das minhas filhas, que são as minhas maiores preciosidades da minha vida. Eu fico feliz que tu pegou isso em mim, em especial da função de eu ser criado por mulheres, e eu sei que tu tem essa linha de defender isso, e eu tô nessa linha. Eu sou um lutador por essa linha, né? E fico muito feliz de poder falar um pouco da minha vida profissional, falar um pouquinho do pessoal também, porque a gente é as minhas 4 vidas, né? Adorei. E a profissional e a pessoal tá ali, né? Dizer que eu sou honrado de levar o nome dessa cidade. Eu me sinto um ser honrado de eu logo serei cidadão santiaguense. Tenho certeza disso. Ninguém te convidou ainda? Mas então fica a dica para que eu quero ser cidadão dessa cidade, porque ela está no meu DNA. Essa cidade está no meu DNA. E será uma justiça contigo. Eu realmente quero e gostaria de levar ela para sempre. Sim. Né? É uma das meus lugares preferidos no mundo, desse mundo que já percorri aí alguns países fora. Países, né? É aqui. Realmente eu me identifico com muitas coisas daqui. Que maravilha. Né? Então é isso. Obrigado novamente. Espero que tenha sido um bate-papo legal. A base de chá, vamos brindar com chá? Tchim, tchim. Tá, sucesso para ti, meu querido. Obrigado para você também. Você ouviu mais um podcast Estação Verdade. Como é maravilhoso conhecer mais as pessoas, né? Entender os seus processos, as suas vidas. Falamos aqui sobre vida, sobre emoção, sobre família, sobre gestão empreendedora, enfim, sobre carreira. E findamos aí a estação. Chegamos na Estação Verdade com tudo às claras para você. Ficamos por aqui.